Olá, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Hoje nós vamos estudar reações de dupla troca, também conhecidas como reações de permutação. Numa reação de dupla troca, uma substância composta reage com outra substância composta, formando novas substâncias compostas. O nome dupla troca se deve ao fato de haver trocas entre cátions e ânions das substâncias compostas. O cátion de uma substância composta se junta ao ânion da outra substância composta, e o cátion da segunda substância composta se junta ao ânion da primeira substância composta, formando novas substâncias compostas. Olha aqui, o cátion A+ se juntou com o ânion D-, formando a substância composta AD. O cátion C+ se juntou ao ânion B-, formando a substância composta Cb. Um tipo de reação de dupla troca é a reação de neutralização. Neste tipo de reação, um ácido reage com uma base, produzindo sal e água. A reação de neutralização também é conhecida como reação ácido-base. Ela recebe esse nome pois o ácido neutraliza o efeito da base ou vice-versa. Existem dois tipos de reações de neutralização: a reação de neutralização total e a reação de neutralização parcial. Vou começar pela reação de neutralização total. Neste caso, todos os cátions H+ e todos os ânions OH- são utilizados para formar água. Então vamos estudar alguns exemplos. Aqui está a reação química entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Como esta é uma reação entre um ácido e uma base, eu já coloquei aqui que vai formar um sal mais água. Agora a gente tem que montar a fórmula do sal e balancear esta equação química. Há duas maneiras de fazer isso. A primeira forma é identificando os cátions e ânions presentes nas fórmulas do ácido e da base. Então, olha lá, no ácido o cátion é o H+ e o ânion é o Cl-. E na base o cátion é Na+ e o ânion é o OH-. O cátion hidrogênio se junta com o ânion hidroxila e formam a água. E o cátion sódio se junta com o ânion cloreto para formar o sal cloreto de sódio. Na fórmula do sal, o cátion vem na frente. Eu só juntei o cátion com o ânion porque a soma de suas cargas é igual a 0. Se essa soma não desse igual a 0, eu teria que trocar os valores das cargas para obter a fórmula do sal. A gente também pode montar esta equação química sem precisar conhecer os cátions e ânions do ácido e da base. Olha como é que eu faço. Na fórmula do ácido há apenas um hidrogênio. E na fórmula da base há apenas uma hidroxila. Este hidrogênio se junta com a hidroxila para formar água. Sobraram o Na e o Cl. Basta juntar o Na com o Cl para se obter a fórmula do sal. Lembrando que o cátion é proveniente da base, e é este cátion que deve estar na frente da fórmula do sal. A equação química já está balanceada. Segundo exemplo, é a reação química entre o ácido carbônico e o hidróxido de potássio. Como esta é uma reação entre um ácido e uma base, ocorre a formação de um sal e água. Já coloquei aqui a fórmula da água. Para montar a fórmula do sal, eu não vou utilizar aquele primeiro método em que eu determino os cátions e ânions presentes nas fórmulas do ácido e da base. Eu vou utilizar o segundo método, que eu considero mais prático e rápido. No segundo método, eu conto a quantidade de átomos de hidrogênio presente na fórmula do ácido e a quantidade de hidroxilas presentes na fórmula da base. Numa reação de neutralização total, o número de átomos de hidrogênio provenientes do ácido e o número de hidroxilas provenientes da base devem ser iguais, pois todos os cátions H+ reagem com todos os ânions OH- para produzir água. Neste caso, as quantidades estão diferentes. Olha aqui, ó. Na fórmula do ácido há 2 átomos de hidrogênio
e na fórmula da base há apenas uma hidroxila. Para igualar estas quantidades, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula da base. Agora há 2 hidroxilas e 2 átomos de hidrogênio. Para formar uma molécula de água, são necessários um átomo de hidrogênio e uma hidroxila. Como agora há 2 átomos de hidrogênio e 2 hidroxilas, foram formadas 2 moléculas de água. Olha aqui o coeficiente estequiométrico 2 na frente da fórmula da água. Para montar a fórmula do sal é muito simples. Na frente da fórmula do sal, a gente coloca o cátion proveniente da base, que neste caso é o potássio. Como há 2 átomos de potássio, a gente coloca o índice 2 para este metal. E o restante da fórmula do sal é proveniente do ácido, desconsiderando os átomos de hidrogênio que foram utilizados para formar água. Então aqui no centro eu coloquei o carbono, como há 1 átomo de carbono, seu índice é igual a 1. E por fim o oxigênio, como há 3 átomos de oxigênio, o índice do oxigênio é igual a 3. A fórmula do sal é K2CO3, é o carbonato de potássio. Esta equação química já está balanceada. Então, em cada um desses espaços vazios, eu completo com o coeficiente estequiométrico 1. Como 1 pode ser omitido na equação química final, eu não coloquei o coeficiente estequiométrico 1. Terceiro exemplo é a reação química entre o ácido fosfórico e o hidróxido de cálcio, produzindo sal e água. Então vamos montar a fórmula do sal. Na fórmula do ácido há 3 átomos de hidrogênio e na fórmula da base há 2 hidroxilas. Essas quantidades estão diferentes. Para igualar o número de átomos de hidrogênio com o número de hidroxilas, eu fiz o seguinte: na frente da fórmula do ácido eu coloquei o coeficiente estequiométrico 2. E na frente da fórmula da base, eu coloquei o coeficiente estequiométrico 3. Agora há 6 átomos de hidrogênio. 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 hidroxilas. 3 vezes 2 é igual a 6. Ou seja, eu calculei o MMC entre os números 3 e 2. O MMC desses valores é igual a 6. Então eu peguei esse MMC, que é igual a 6, e dividi por 3. E o resultado é o 2, que é o coeficiente estequiométrico do ácido. E 6 dividido por 2 é igual a 3, que é o coeficiente estequiométrico da base. Como agora há 6 átomos de hidrogênio e 6 hidroxilas, 6 cátions H+, e 6 ânions OH- se juntam para formar 6 moléculas de água. Aqui está o coeficiente estequiométrico 6, na frente da fórmula da água. E agora vou determinar a fórmula do sal. Na frente da fórmula do sal, eu coloquei o cátion proveniente da base, que neste caso é o metal cálcio. Como há 3 átomos de cálcio, eu coloquei aqui o índice 3. Depois eu coloco o ânion proveniente da fórmula do ácido, que neste caso é o PO4 3-. Como há 2 ânions PO4 3-, eu tenho que colocar o PO4 entre parênteses e do lado de fora o índice 2. Observe que a equação química já está balanceada. Então, na frente da fórmula do fosfato de cálcio, há o coeficiente estequiométrico 1, que neste caso foi omitido. Pessoal, ao lado da fórmula do fosfato de cálcio, eu coloquei o estado físico sólido, pois este sal praticamente não se dissolve em água. Então, nesta reação química, há a formação de um precipitado ou depósito de fosfato de cálcio. Agora, não se preocupem na hora de montar as equações químicas das reações de neutralização com os estados físicos, pois muitas vezes os estados físicos nem são colocados nos exercícios. Beleza? Agora vamos estudar o caso de reação de neutralização parcial. Neste tipo de reação, nem todos os cátions H+, ou ânions OH-, são utilizados para formar água. O ácido deve ter mais de um hidrogênio ionizável ou a base deve ter mais de uma hidroxila. Olha aqui o primeiro exemplo. É a reação química entre o ácido carbônico e o hidróxido de sódio. O ácido carbônico tem 2 hidrogênios ionizáveis e o hidróxido de sódio tem apenas uma hidroxila. Para se provocar a reação de neutralização parcial,
as quantidades de ácido e base não devem ser suficientes para ocorrer a reação de neutralização total. Então, olha aqui, eu já coloquei os coeficientes estequiométricos indicando a proporção entre o ácido e a base. Um H2CO3 tem que reagir com um NaOH. Como na fórmula da base só há uma hidroxila, não há como formar duas moléculas de água. Neste caso, apenas um H+ do ácido reage com uma hidroxila da base, formando uma molécula de água. O outro hidrogênio que não foi utilizado sobra na fórmula do sal. Por isso é uma reação de neutralização parcial. Nem todos os hidrogênios foram utilizados para formar água. Para montar a fórmula do sal, a gente tem que contar o número de cátions na fórmula da base, nesse caso é um átomo de sódio, então aqui está o Na com o índice 1, e completar com o que sobrou da fórmula do ácido. Como eu retirei apenas um hidrogênio, sobraram um hidrogênio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. A equação química já está balanceada. Observe que na fórmula desse sal sobrou um átomo de hidrogênio. Logo, ele é classificado como hidrogenossal. É o hidrogenocarbonato de sódio, também conhecido como bicarbonato de sódio. Segundo exemplo de reação de neutralização parcial. É a reação entre o ácido fosfórico e o hidróxido de sódio. Eu já coloquei aqui a proporção a ser utilizada. 1 de ácido fosfórico para 2 de hidróxido de sódio. Ou seja, há 3 hidrogênios e 2 hidroxilas. Como há apenas 2 hidroxilas, só há possibilidade de formar 2 moléculas de água. Um hidrogênio da fórmula do ácido vai sobrar e ficar na fórmula do sal. A fórmula do sal inicia com o cátion proveniente da base. São 2 átomos de sódio. Olha aqui o índice 2 para o sódio. E o resto da fórmula do sal é o que sobrou do ácido. Como foram utilizados 2 cátions H+, sobraram um átomo de hidrogênio, um átomo de fósforo e 4 átomos de oxigênio. A equação química já está balanceada. Este coeficiente estequiométrico 1 que eu coloquei antes pode ser omitido. O sal formado se chama hidrogeno fosfato de sódio. Terceiro exemplo é a reação química de neutralização parcial entre o ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio. Observe agora que a base tem 2 hidroxilas e o ácido tem apenas um hidrogênio ionizável. E eu já coloquei aqui a proporção de reação entre eles. Um HCl e um CaOH2. Portanto, há um átomo de hidrogênio no ácido e 2 hidroxilas na base. Com esta proporção, só é possível formar uma molécula de água, pois há apenas um hidrogênio proveniente do ácido. Como para se formar uma molécula de água foi utilizado um ânion OH-, sobrou um ânion hidroxila. A hidroxila que sobra vai ficar na fórmula do sal. Na frente da fórmula do sal, a gente coloca o cátion proveniente da base, que neste caso é o cálcio. Depois, a hidroxila que sobrou da base. E, por fim, o ânion proveniente do ácido, que é o cloreto. Como há um átomo de cloro, eu coloquei aqui um átomo de cloro. O nome desse sal é hidroxicloreto de cálcio. Como este sal tem uma hidroxila na sua fórmula, ele é classificado como hidroxissal. E a equação química já está balanceada. Beleza? Então é isso aí, já estou indo! Muito obrigado por ter assistido essa videoaula até o final. Espero que você tenha aprendido tudo direitinho. Se você gostou dessa videoaula, deixe aquele seu like bem bonitinho, por favor. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva já! Até a próxima videoaula. Um forte abraço. Tchau, tchau. Fui!